Fala, meu povo, estamos aqui mais uma vez, mais um episódio, se eu não me engano, 5 do nosso podcast Profit FM, e com um convidado especial, mais um convidado especial, um amigo, que vai falar bastante para a gente aqui sobre empreendedorismo, falar sobre desafios de mercado, sobre a história dele num mercado tão competitivo que a gente tem. Estamos aqui hoje com Camilo. E aí? Beleza? Tudo bem, cara? Prazer, uma honra receber esse convite e um prazer estar aqui. Vamos lá. Obrigado pela tua presença, por essa moral. Imagina, moral. Uma honra. A gente já vai contar um pouquinho, você já vai contar um pouquinho da sua história. Lembrando só que esse podcast é um oferecimento da Sales Journey, uma solução para a gestão da jornada de vendas de empresas do B2B. A gente endereça aí vários problemas que o processo comercial do B2B de vendas complexas tem. Então, a gente trata ali de funil de vendas, de precificação dinâmica, estoque, workflow de aprovação e muito mais. E se quiserem saber um pouquinho mais, quiser conversar com a gente, entra lá no nosso website, salesjourney.io, que a gente vai ter o maior prazer de conversar com vocês. E também agradecer os nossos parceiros aqui, o Centro Empresarial Bandeiras, que tem nos apoiado nesse projeto, e a Rodrone Podcast, aqui o estúdio de podcast do Rodrone, Rodrigo, sempre um parceiro. Queria agradecer aí os nossos parceiros desse projeto. Que estúdio, hein? Parabéns, hein? Bacana, parabéns. né? Muito legal. Eu sou fã também, viu? E todo mundo que assiste depois fala, pô, que legal, hein? Onde muito que é? Legal. Né? Não, isso, o dia que eu tiver coragem, eu vou fazer um podcast também. Muito bacana. Camilão, queria começar do começo. Conta pra gente onde você nasceu, cresceu, como que tomou gosto pelo empreendedorismo. Conta um pouquinho da sua história até chegar hoje como CEO da Compaq Brasil, né, que é uma marca, eu acho que faz parte de quem é dos nerdola, acho que faz parte da vida de muitos. Eu lembro dos primeiros computadores lá quando eu estava começando a mexer com desenvolvimento do website lá, 95, 96, a gente já tinha os Compaqs. Então, conta um pouquinho da tua história aí, que é bem bacana. Assim, eu estou o CEO, né? Eu acho que começa por aí, né? Sim. A gente está, né? A gente nunca é, né? Então, tem sempre que lembrar de onde a gente veio. E às vezes, esse tipo de bate-papo, né? A gente começa a realmente voltar lá no tempo, né, Tobias? Então, você vê, né? Eu sou nascido em São Paulo, nascido em 79. Meu primeiro emprego foi na Compaq. É mesmo? Eu era... sabe aqueles caras que ficam na frente de caixa ou na frente das gôndolas? Sim, oferecendo um produto para você experimentar? É o famoso promotor de vendas. Eu era um promotor de vendas da Compaq. Só que em vez de oferecer um ketchup, uma salsicha, não, eu oferecia degustação do computador. Que bacana. Então, meu primeiro emprego foi na própria Compaq há 23, 24 anos atrás. E depois a vida deu muitas voltas e eu voltei como CEO. Já estou CEO há 10 anos aí. Fazer 10 anos dia 23 de setembro agora, daqui a um mês e pouquinho. Eu sempre trabalhei minha vida inteira como fabricando computador. Ok. Assim, desde a época que eu era promotor, ali eu só fazia a degustação, na verdade, não vendia nada, quem vendia era o supermercado. E naquela época foi o começo do computador em um supermercado. Então as pessoas ainda não sabiam, era aqueles desktops grandes. Eu lembro disso. Meu pai, se eu não me engano, ele comprou o primeiro computador nosso, foi um Epson. E se eu não me engano, foi no supermercado que ele comprou. Deve ter sido no Extra. Pode ser. Deve ter sido no Extra. O Extra, naquela época, vendia muito computador. Muito computador. E aí, por um acaso da vida, né? Eu estava num Extra em Campinas e eu estava fazendo a demonstração e demonstrei para um senhor lá. Aí ele falou assim, mas putz, eu nunca vi isso aqui, você não quer? Me deu o cartão dele. Era um concorrente. Aí foi meu primeiro upgrade. Eu saí de promotor de vendas para suporte técnico. Aquele cara que fica no suporte técnico recebendo as ligações dos call centers, né? Que era todas aquelas brincadeiras que a gente pode imaginar de usuário, né? de programador, de usuário. E naquela época era muito difícil, porque assim, as pessoas nunca tinham contato com o computador. Então você ali, eu sendo suporte técnico naquela época, eu aumentei muito
a minha capacidade de imaginar o que estava acontecendo com o cliente, na verdade. Você estava no Customer Success lá nos anos 90, né? Aí você tinha que entrar na alma do cara pelo telefone. Exato. Então, imagina, muita gente nem sabia falar no telefone, imagina falar um problema que estava no telefone. Então, assim, muitas vezes o problema era muito simples, que não ligava a fonte 110 para 220, então, assim, e aí você começava a entrar dentro da cabeça do consumidor. Depois dali eu virei supervisor desse próprio suporte técnico, e aí eu fiz um curso dos Estados Unidos, fiz aqui no Brasil, uma certificação internacional da Microsoft, chama System Engineer. E ainda não tinha faculdade, era um menino, tinha 20 anos. Era aqueles MSE. Eu lembro. Exatamente. Eu cheguei a fazer um desses. Eu fui o mais novo MCSE do Brasil. Que legal, cara. E foi um primeiro upside na minha carreira. Então, eu já era supervisor, aí eu virei gerente de suporte técnico, assim, com 20 anos de idade. Que bacana. Já tinha isso na mão, assim, ninguém tinha, né? Então, aí começa a questão de você olhar sempre para fora do país, né? O que as pessoas estão fazendo lá fora, que não tem aqui dentro, que pode diferenciar. E com tecnologia ali no início dos anos 2000, O meu MCSE foi NT 4.0. Caramba, cara. Eu tenho todos os certificados, meu. Que legal. Isso aí foi Eu cheguei a estudar esse material, não cheguei a fazer a prova de certificação, mas para o meu primeiro emprego no Mundo Corp, que foi na CIA Modas, eu era analista de produção na CIA Modas, né, de microinformática, eu estudei esse material baseado no NT4. Não, eu te digo que, graças a Deus que eu fiz naquela época, acho que a prova era mais fácil que a de hoje. Viu? Não, hoje é embaçado, hein? Mas naquela época ninguém queria, ou talvez as pessoas nem pensavam, tal, né? E, putz, me certificou aquilo. Eu lembro até um caso, que aí nessa empresa, quando eu virei gerente, eu fui para Recife, um caso bem interessante, que foi o meu primeiro tapa na orelha. Eu tinha 20 anos de idade, o moleque tinha acabado de fazer o SE, né? Tinha acabado de MCSE e tal, e ele ganhou um PIN, sabe aquele pinzinho? Sei, sim. E aí, meu chefe falou para mim, vai para Recife, que tem um problema para resolver na UFPE, e ajuda eles lá que eles não estão conseguindo resolver. Putz, imagina, tinha mais novo do Brasil, tudo, né? Você pode imaginar, né? Chegou galão, né? Cheguei com o peito estufado. Na hora que eu entrei na sala da reunião do UFPE, não vou lembrar quem eu sei de uma pessoa, mas eu não tenho certeza se era a mesma pessoa, mas eu não vou nem falar o nome, porque hoje ele é bem grande lá em Recife, tem até um instituto bem grande lá. Eu entrei na sala, o que eu tinha o mais que tinha menos tinha 4. Cacete. Aí eu descobri que em Recife é o polo. Putz, tem o César, tem uma série de outras coisas lá. Então, ali foi muito interessante para mim, que eu falei... Aterrissou, né? Aterrissou e foi muito rápido, né? Sim. Porque eu comecei a crescer. Porque esse tipo de coisa, se você não cuida do seu ego, isso sobe. Claro. E aí, ali com 20 aninhos, já tomei o primeiro tapa na orelha, já fiquei... Então, aí eu entrei na sala, que eu lembro muito bem do que eu falei. Como é que eu posso ajudar os senhores? Porque até eu estava na porta lá e falei, como é que nós vamos resolver? Agora, como é que eu posso ajudar os senhores a resolver? Para quem que eu tenho que ligar? E com 20 anos, tá, um menino. E aí depois, cara, outro negócio bem interessante é o seguinte, eu olhava no estacionamento, né, os técnicos, tinha um carro valor X. Os vendedores, os carros dos vendedores eram sempre os melhores, né? Certo. Eu falei, putz, eu vou vender para os caras ganham muito mais do que eu. Falei, não, peraí, eu preciso aprender a vender. Sim. Foi onde eu comecei a migrar para vendas. Então, eu saí de técnico, comecei a migrar para comercial, e aí eu virei gerente de produtos, que você fica ali no meio. Na mesma empresa? Não. Aí eu fui para Sempre Toshiba. Para Sempre Toshiba. Fui para Sempre Toshiba. E aí eu virei gerente de produtos. Aí, gerente de produtos, você já ganha uma comissãozinha, você já sai e tal. 22 anos. Que beleza, menino. E aí, com isso, Aí, depois da Sempre Toshiba, eu fui para uma empresa americana, uma empresa chinesa, que tinha sede nos Estados Unidos, que é a Asus, bastante conhecida e tal. Da Asus, eu fui para uma empresa aqui no Brasil, que chama Megaware. A Megaware, ela acabou depois fechando. Aprendi muito na Megaware, muito na Megaware. E estou há 10 anos na Compaq e uma série de coisas. E como que foi essa história da Compaq? Porque eu lembro que a Compaq teve uma época que eles eram muito fortes, né? Eles tinham aquele computador que era o All-in-One, né? All-in-One.
E aí a marca sumiu, não sei se eles saíram do Brasil. Como que você entra? Como que foi isso? A HP comprou a marca, né? E ela parou de produzir aqui no Brasil. Tá. E aí, quando a Megaware ela começou o declínio da Megaware, né? Eu era, na época, gerente, né? E virei diretor depois, uma história também bastante interessante. A HP estava procurando alguém para ajudar eles a fazerem produto. Ok. E eu era o gerente de produtos na época lá, gerente de produtos, e voava para a China 4 vezes por ano, aquelas loucuras. Até hoje eu voo 2, mas na época era 4, 6, chegou a 6 vezes por ano. Voltava da China e tal, né? E aí eles falaram, putz, aí, por coincidência da vida, um diretor da HP era um cara que me conhecia da época que eu era promotor na Compaq. Entendi. Ele me reconheceu no elevador pré-reunião. Aí ele falou assim, você já trabalhou com a gente? Eu falei, putz, eu trabalhei lá na época, na Compaq e tal. Ele falou, eu lembro de você. Já que você faz o produto, por que você não pega a marca para tocar? Caramba. Então, dali eu comecei do nada, não tinha absolutamente nada. Então foi uma coisa que eu falo muito, verbalizo muito, a maioria das pessoas começam com uma palavra chamada crédito. Exato. O que é o crédito? É acreditar. Alguém acreditou em você. Você tem que fazer-se acreditar. E dali, a partir daquele momento, eu saí de funcionário para ser empresário. De uma empresa que estava quebrando. Sim. Eu consegui, graças a Deus, graças à ajuda de muita gente, minha família, minha esposa, todo mundo, a virar uma história triste numa história Que bacana. de sucesso. E como que foi essa virada de chave, né? Primeiro você tem ali toda uma estrutura, né? Você tá ali cumprindo metas, né? Com os números bem definidos, mas, querendo ou não, você tem uma estrutura. Como que foi essa virada de chave para você do Assim, empreendedorismo? Foi sua primeira experiência como empreendedor? Foi minha primeira experiência como empreendedor, né? Mas eu sempre tive na minha cabeça que eu iria ser um empresário. Certo? Se preparou para isso, então? Já tinha na minha cabeça. O se preparar é meio subjetivo, porque eu não tinha R$1 no bolso. Não, eu digo com conhecimento, né? Eu tinha muito na minha cabeça, falei, putz, fiz muita gente rica. Entendi. Preciso ganhar um troco. Tinha isso muito claro na minha cabeça. Como eu ia fazer é uma história que é a fase de todo empreendedor. Quando você não tem solução, você caça para matar ou para morrer. Exato. Acho que é diferente do eu quero, eu preciso. Então eu precisava. É lógico, tinha todo o ecossistema da China, tinha muitas pessoas que acreditavam em mim. Comecei minha carreira muito cedo, eu sempre tive um nome muito bom no mercado e devo tudo isso às pessoas que acreditaram em mim, mas as pessoas só acreditavam em mim porque eu fiz por merecer esse crédito. E muita gente pergunta, que vê hoje, fácil ver hoje, né? Tá, puta, bonito assim, mas é um negócio muito interessante isso, assim, porque você tem que ver de lá de trás. Exato. Ver o resultado é muito fácil, Então, eu atribuo isso a um tijolo por vez, construindo uma história por vez, como a maioria dos empresários hoje aqui, como a maioria das outras coisas aí. Então, assim, é tudo uma questão de você criar dia a dia. Dia a dia. Sim. Se você, devagar ou lento, devagar ou rápido, se você souber o caminho, uma hora você vai chegar. O problema é quando você não sabe o caminho, fica igual bobo, barata voa. Se você não sabe um lugar para chegar, qualquer lugar vale, né? Exato. Então, assim, eu sempre tive claro o que eu queria, sempre tive claro o que eu ia fazer. Estava esperando o jogo para jogar, para cavar o pênalti, para bater o pênalti, torcer para acertar. Sim. E no começo ali, qual foi a sua estratégia de go-to-market, né? Porque você, né? Dia 1, sou responsável pela marca. Como que foi para você definir essa estratégia comercial? Né? Se você puder abrir para a gente aí, né? No começo, como que foi ali, né? Do dia 1, tá, e agora? Como que eu vou definir aqui o meu motor de
de vendas? Eu vou trabalhar com o que já tem, vou tentar inovar? Como que foi? Todos os produtos Compaq são um produto HP no final do dia. Sim. Então, assim, a gente teve uma maturação de aprovação dos produtos, né, até hoje. Hoje, muito mais simples, estamos há 10 anos casados aí, então, assim, a gente já tem toda a expertise de como aprovar ou não um produto dentro da HP. Então, demorou um certo tempo disso aí. A outra parte é que, assim, o vendedor eu vendia pro varejo. Ah, ok. Então, assim, Compaq hoje é uma marca de varejo. De varejo. Então, assim, a gente vendia para as grandes cadeias que você pode imaginar. E no mercado super restrito. Na época tinha bastante varejista, agora tem 6. Exato. Tem 6, tem 3 grandes, mais 6 médios e 30 pequenos, né? Então, restringiu muito, consolidou muito, os fabricantes se consolidaram muito também. Eu costumo dizer o seguinte, que ninguém troca de computador, né? As pessoas trocam de esposa, troca de marido, troca de companheiro, mas não troca de computador. O computador fica um tempinho ali, né? É um mercado de muito difícil convencimento. Porque o computador, ele aceita desaforo. Ele mesmo que ele vá lento, ele vai imprimir, ele vai mandar o e-mail, ele vai fazer outras coisas. E eu sempre brinco muito com isso, falo assim, o computador, ele vai te produzir um tempo de qualidade com a sua família, com seus amigos. Então, assim, quanto mais você investir no computador, mais rápido você vai fazer as coisas, mais você vai ter. Você vai então, conseguir usufruir. É uma tarefa muito árdua de nós que desenvolvemos produtos, que fizemos produtos, que vendemos produtos de computador no Brasil, de convencer o cliente que ele realmente precisa trocar isso aí. De novo, porque o computador, ele aceita desafio. Sim. Sabe? Às vezes, se fizesse um computador mais ou menos, talvez ele quebrava. Né? Mas pior que não quebra. Você pode ver que você pode olhar, todo mundo está olhando, né? Pode olhar quantos anos que não troca um computador. Mas é isso mesmo. A pessoa fica com muito tempo no computador. Na pandemia, as pessoas se deram conta de que só tinha um computador em casa. Porque tinha 2 filhos e a mulher, e aí um filho precisava estudar, o outro filho precisava estudar, como e a que esposa fazia, tinha né? que trabalhar. E o marido também. Então, assim, não dá para fazer o share ali do computador. Sim. Foi onde realmente explodiu de vendas e o mundo inteiro faltou, né? Faltou. E né? foi talvez nesses 25, 24 anos aí, foi a única vez que eu consegui vender computador mais... Entendi. mais tranquilo. É triste, mas foi a única vez que realmente o consumidor necessitou de trocar de computador. Margens baixíssimas, é um commodity super complexo. Sim. E a gente vive nessa linha tênue aí. Mas eu costumo dizer que quem faz computador faz qualquer coisa. Qualquer coisa. Então, assim, isso é uma parte boa. Cria uma resiliência. Todos os profissionais, todos da Dell, todos os meus colegas... a gente viaja muito juntos, né? Porque os eventos são poucos, são 6, 7 fabricantes, todo mundo se conhece muito sempre bem. todo mundo junto, né? E, sim, todos muito resilientes. Que legal. E como que funciona, por exemplo, curiosidade, o desenvolvimento de produto na área de computadores? Qual que é o processo de vocês de entender que, ou por evolução tecnológica, ou por algum diferencial, né, que entendo que vocês sempre estão olhando para o mercado chinês, né? Que é o grande produtor de... Eu não sei se existem outros players que A China... Deus fez o mundo, Tobias. O resto foi feito na China. Na China, tá? né? Então... Não tem. Então, assim... E os computadores brasileiros, todos eles, a maioria, 99%, são produzidos aqui. Mas são produzidos aqui com peças chinesas, como ar-condicionado, como televisão. Todos os produtos eletrônicos são feitos na China. Dessa mesma maneira, né? Vêm desmontados e as fábricas aqui, alta tecnologia também, todas elas robotizadas, produzem aqui. A pergunta que talvez esteja atrás da sua é o que eu quero na hora que eu lanço um produto, né? Primeiro, aqui no Brasil eu não posso custar caro. Sim. É igual estádio de futebol, né? Eu faço um paralelo grande com isso. Se você for para a Europa, você paga 100 euros num jogo que não é da Champions League para assistir o PSG e Nantes. Sim. Aqui, se tiver R$25 no Monobis, você já vai... Exato. A mesma coisa o computador. A mesma coisa o carro. A mesma coisa na televisão. Então, o brasileiro, ele tem esse perfil. Então, eu vivo, de novo, numa linha tênue e eu tenho que fazer um melhor produto possível dentro de um budget X. Entendi.
Tem melhorado o computador, o budget, tem subido o budget. Mas se eu custar... É muito fácil fazer produto caro. Ah, sim. Muito fácil. Pega o melhor de cada peça, o melhor de cada coisa, mas vai cuspir um computador de 15 mil reais, vai vender 2. Inclusive, eu tenho uma história dessa. Eu ganhei um prêmio internacional da Intel, o computador mais rápido do mundo. O prêmio está lá em casa. Vendeu 17 na FENAC. Quanto custava um computador desse, né? Custava uns 35 mil, né? Caramba. Mas era o mais rápido do mundo. E nem existia o mercado gamer, provavelmente, na época. Chamava Hurricane. E ganhei um prêmio, tá lá o prêmio, mas não vende. Por quê? Porque eu fiz um computador para mim, então é outra lição. Outra coisa, que eu aprendi, né? Foi não faça produto para você. Cara, que difícil isso, né? Mas é um mercado... Por isso que eu digo, assim, às vezes, né, sempre a gente olha a grama do vizinho, é sempre mais bonita, né? Mas comparado, por exemplo, com o mercado de celular, que as pessoas trocam mais... Você vê que o sell-out do celular é mais fácil. O sell-in e o desenvolvimento de produto é a mesma confusão. Televisão é sazonal. Computador, ele flat, sobe na Black Friday. Então, esse negócio da Black Friday, mataram o Papai Noel, Black Friday, né? Mataram o bom velhinho. E a gente vive, as pessoas esperam a Black Friday para comprar. E nos Estados Unidos tem outro monte. A Black Friday nos Estados Unidos é produtos de saldo, né? Produtos que retornaram e tal. Aqui no Brasil é tudo novo. Por exemplo, eu fico muito chateado as pessoas falam, é metade do dobro. Eu falo, não é. Não é. Não é. Computador não é. Os outros mercados eu posso dizer assim. Computador não é porque eu cuido desde... Ele custa mais barato na Black Friday aqui no Brasil do que custa na China. Caramba. Assim, então é investimento, provavelmente. É um investimento. Comprar no Black Friday é um investimento. É um investimento para quem compra, é uma boa compra para quem compra, para quem vende é fumo. Mas foi assim, é assim que é o mercado. Não adianta você brigar contra o mercado também. Sim. Então você tem que ser inteligente, viver tendo a mente ali, né? Estamos há 25 anos aí e tem dias bons, dias ruins. E eu imagino que nesse mercado tão competitivo, eficiência operacional é uma palavra-chave, né? Palavra-chave. Mas você vai no 01. Né? Você cuida do frete, você cuida da rota do navio. E aí eu apliquei tudo isso nos meus outros negócios. Ah, legal. Então, às vezes, quando a gente fala, tem um amigo meu na área médica e tal, eu falei, putz, a margem do cara, comparado com a minha, é maravilhosa, né? Sim. Só que aí permite ele errar. Em computador, lógico, todo mundo erra, a gente erra, mas a gente não é permitido. Não é permitido. Você vai bem numa linha tênue e te cria resiliência, como profissional, você sobe. Eu não sei, vamos ver, minha carreira tá longe de acabar, eu queria ver outra área, assim, para tentar... dar uma... depois, né? Tentar ver se realmente esse 0,1, que a gente vive sempre no 0,1, se esse 0,1 realmente faz efeito numa outra área, qualquer, né? Vamos falar sobre isso, mas eu ainda queria explorar um pouquinho do modelo de negócio, né? Dos desafios que você teve desde o começo ali com a Compaq até agora. O que vocês mais mediam ou medem com relação de indicadores, né? Da saúde, tanto da tua eficiência operacional, quanto também do teu modelo de vendas, do teu motor de vendas. O que para vocês é mais interessante medir hoje? O que para vocês, sei lá, é PNL. o... PNL, é isso. Puro PNL. Então, assim, a nossa venda, ela não pode fugir do PNL, né? Tá. Para quem não sabe, PNL é uma aplicação de Profit Loss, né? Então, assim, você faz uma conta real da China ao Brasil, com energia, com água de operador, com energia elétrica. Todos os diretos e indiretos possíveis. Tudo que... Lógico, você tem que engordar um pouco mais, claro, né? Com uma variância de dólar também, porque 87% do nosso produto é dolarizado. Mas, basicamente, a gente controla no P&L. Porque, de novo, a gente vende para 30 caras. Né? Sim. E aí, além do P&L no sell-in, e a gente controla o sell-out. Eu queria entender como que é a visão de vocês no então, sell-out. Eu tenho uma equipe de sell-in e tenho uma equipe de sell-out. Tá. No final do dia, no final da semana, o
número de sell-in tem que bater com o número de sell-out. Explica para a galera a diferença entre um e outro. Sell-in é eu vendendo para o meu cliente, e sell-out é ele vendendo para o cliente dele, né? Você tem que ter a visão do trade lá no final, né? Exato. A visão da gôndola, né? E não adianta eu falar assim, o cliente X pega aqui 10 mil computador, se ele não vender os 10 mil dentro do working capital, do fluxo de caixa dele. Então, assim, ele tem que eu não posso fazer um estoque, eu não posso estocar o cara. Sim. Então, além disso, o marketing tem que funcionar no trading. E aí tem outra variante no Brasil, que é o trading online. Antes tinha o promotor de vendas. Tinha o promotor de vendas, isso. Agora, como é que você faz para que tenha um promotor... Promover digitalmente. Digitalmente. 70% da venda de eletrônicos no Brasil já está online, né? Sim. E então, aí são novas ferramentas, novos dinheiros, e tudo isso tem que estar dentro do P&L. Entendi. Então, é basicamente isso. É P&L com alguma reserva para você poder fazer o seu sell-out, que senão você não faz o sell-in. Quanto menos venda você tem, mais custo financeiro. Aí é aquela... que aumenta. Aquela... A fórmula conhecida, né? A fórmula legal. conhecida. E aí você, com esse desafio, foi quando que você entrou na Compaq? 10 anos atrás. 10 anos atrás. Momento agora, qual é o que aconteceu mais recente aí? Como que foi a movimentação? 2 anos atrás... Meu pior inimigo, não, mentira. Nunca falei mal deles. Não, eu fui... A Positivo adquiriu a operação. Ah, legal. E Positivo Informática e tal. Que foi sempre a empresa que eu quis bater. Entendi. Positivo é nacional, né? Positivo é nacional, assim... Só nacional, só no nome. Excelente empresa, assim. Me sinto em casa. Que legal. As fábricas são estado da arte, aprovadas pela HP, tudo sem muito, até as outras fábricas anteriores. Eu fabricava aqui na Flex antes, agora eu fabrico na Positivo. Eu diria que a Positivo é melhor que a Flex, não, brincadeira. Amo todos. Só amor. Você era concorrente, né? Então, de novo, é uma honra ter sido, hoje, fazer parte do grupo Positivo. Que legal, que bacana. E... O que vem depois? Você falou que você tem outros negócios, que hoje o que você tem investido? Eu construo, né? Assim, tenho algumas coisas, tenho empreendimentos de renda, né? Que dão renda. E tem uma empresa que fica aqui em Sorocaba que chama Think Place. Tá, conhecida. E já tá há uns 7 anos já aqui em Sorocaba. Que é basicamente um outlet de informática. Tá. Era só de informática até dezembro. Aí eu consegui um contrato nos Estados Unidos e aqui no Brasil também, de trazer produtos retornados. Ah, que bacana. De Mercado Livre, Luiza, Amazon. E aí a gente compra esses saldos e vende nas nossas lojas. Né? Estamos com 2 lojas aqui. Tá. Vamos abrir a terceira ali agora. E tem sido um super sucesso, né? Então, assim, produtos com caixas avariadas, mas o produto está novo. Está novo. Isso acontece muito nos Estados Unidos, de novo, olhando para fora, né? Isso o americano adora. Isso é a Black Friday pura, né? A gente faz a Black Friday todo mês, né? Então a gente compra esses lotes e testa, reembala e coloca para vender aqui em Sorocaba e também vende em todos os marketplaces. Então, a Thinkplace está em todos os marketplaces. Tá? Já fala o site aí para a galera. Thinkplace.com.br. Não, é só... Tem em Sorocaba, bom, se você é de Sorocaba, nosso vizinho aqui, tem 2 lojas e vamos para a terceira agora aí. Que bacana. E tem sido... É outro tipo de negócio, né? Você vê, não é... Lógico, você cuida do sell-out, você cuida do sell-in, você cuida da compra, né? Eu costumo sempre dizer que o computador tem que cuidar da compra e da venda. Os outros negócios, as pessoas acham que o segredo, né, tá na venda. Eu preciso vender mais. Não, a única coisa que você controla na sua empresa é a compra. Sim. É a única coisa.
Isso eu aprendi lá na Megaware com o meu ex-chefe. Ele falou assim, a única coisa que a gente controla aqui é o nosso caixa e a compra, onde a gente vai colocar o dinheiro da gente. E eu aprendi isso e compro com todos os cuidados possíveis. Que bacana. Dica excelente, hein? Assim, eu não lógico, não dá o passo maior que a perna, né? Não acredita em sonho, né? Às vezes você briga muito, né? Quando uma oportunidade ela parece ser muito boa, você tem que tomar tem que desconfiar. Muitos cuidados. Às vezes pode ser, mas não existe freelance. Então eu tomo muito cuidado com a compra e o restante todo vira uma consequência e ela fica bem mais fácil. Entendi. Então, uma dica que eu dou para as pessoas, senta no caixa e cuida da compra. Excelente dica. É bem para tudo, para dentro da sua casa. Com certeza. Então, assim, dinheiro na mão, caixa, fluxo de caixa positivo, né? É um negócio que é o sonho da maioria das empresas. Né? E eu aplico nas minhas empresas, nos meus outros negócios fora, o conceito de PNL. Isso é uma coisa que eu tenho obrigado para difundir, assim, eu fui em alguns podcasts falando exatamente disso, né? Eu tenho um outro MBA de reestruturação de empresa que eu tento mostrar para o pequeno, médio empreendedor que o conceito de PNL, né, de você saber o quanto você está custando, né? Mas no detalhe. No detalhe, né? Não é, comprei por 2, vendi por 4, estou com 100% de markup. O 100% de markup talvez você esteja negativo em 20%. Você acha que talvez a primeira dica que você daria para um empreendedor pequeno, médio, é entender a diferença de margem de contribuição, margem líquida do markup? É difícil explicar desta maneira. Sim. Mas aí quando você coloca num conceito de P&L, tirando a margem de contribuição, tirando a margem líquida, tirando o EBITDA, no conceito de P&L, você coloca, é bem simples no P&L. Estou vendo 10 computadores, vendo 10 pães. Minha energia é R$1.000. Divide 10, a linha de energia, linha de água, tanto. Só que você não pode ser irreal de falar assim, estou vendendo 1.000 pães. Você está vendendo 1.000 pães, coloca que você está vendendo 750 pães. Entendi. Cria uma margem. Cria para erro. Um erro ali, né? Sim, uma proteção, né? Proteção. Porque se você for naquele... De novo, você vai... Acho que no final do ponto vai aparecer conta, vai aparecer um carro que quebrou, um pneu que furou, um negócio. Sim. Pô. E você vai perder dinheiro. Você vai perder dinheiro. Então, assim... eu sou um piloto frustrado, né? Mas eu sempre digo o seguinte, né? Eu espero o melhor, mas eu me preparo para o pior. Então, é assim boa dica. Porque eu vejo a empresa, a Megaware, que anteriormente a Compaq, ela quebrou. E por conta de erros que talvez eu cometeria. Sim. Talvez. Então, assim, se tivesse uma proteção, se tivesse, né? Talvez não acontecesse, né? Trabalhar com caixa saudável assim, você tem espaço para errar, você consegue, talvez, testar mais algumas coisas. Exato. Né? Porque senão você está sempre com a bunda na parede, né? É difícil você ser arrojado sempre com a bunda na parede, né? O consumidor não, o empresário brasileiro tem outro defeito também, mistura muitas finanças pessoais com, né? Então, assim, esse conceito de PNL, ele pode ajudar também a separar as coisas. E aí você tem que ter a humildade no final da linha e falar, estou perdendo ou não estou perdendo dinheiro. Tá, e puxando até um gancho desse MBA que você falou que você fez de reestruturação de empresas, pensa em um futuro próximo aí, prestar mentoria, consultoria, board, o que você tem aí de visão? Você tem uma experiência muito grande, né? Tenho ainda o contrato com a Compaq, acho que tem alguns computadores ainda para vender, mas eu me imagino como futuro de carreira, talvez ajudar, mas não com uma mentoria, não com algo palestrante, né? Esse negócio, quem sou eu? Talvez ajudar empresários, ajudar gente que queira ser ajudada a
a resolver o problema. Porque o cara que reestrutura uma empresa, né, ele sempre começa pelo financeiro, né? Sim. O problema não está no financeiro, o financeiro só cospe resultado. O problema sempre está na estratégia, no produto, na compra, no preço. Então, assim, ele tem que olhar para cá, e geralmente os reestruturadores de empresa, eles são financeiros. Eu entendo que todo financeiro é mais inteligente que o comercial. Sim. Isso, para mim, é óbvio. Mas o comercial é mágico. Sim, ele pode mudar toda a história, né? Pode mudar toda a história. Então, eu acho que talvez a literatura e a academia de reestruturação de empresa, ela comece... Quem sou eu para falar da academia de reestruturação de empresa? Mas eu acho que ela começa no lugar errado. Entendi. Ela tem que começar no problema, e geralmente o problema são pessoas. Se você não resolve as pessoas... Imagina, uma empresa em recuperação inicial. O medo já se dominou, está todo mundo procurando emprego. Você olha o LinkedIn, está todo mundo com as páginas do LinkedIn abertas. Então, assim, se você não muda isso, nunca vai voltar. Nunca vai voltar. E, lógico, não é fácil. É fácil falar, uma conversa tem que alterar, tem muitos detratores, né? Muita coisa. Mas é um assunto que eu gosto, né? Eu chamo esses caras que recuperam a empresa de médicos. Ou médicos ou abutres, né? Uhum. Mas tem gente muito boa que consegue fazer o turnaround e dar a volta por cima. É uma coisa que me atenta, assim. Que legal. E nesse sentido até do que você, né, pegando esse gancho de cultura, né? Pô, cara, você trabalhou só em empresas grandes, tá com um baita de um desafio. O que você tem, né, dica, ou o que você tem visto hoje como ações que estão, né? Porque hoje o que tem de plataforma de implementação de cultura não está escrito, né? Você entra, o que tem de SaaS, mas quanto que isso realmente ajuda uma empresa a trazer essa estratégia, né? Ter essa visão, né, da antiga missão, visão e valores, que era os manifestos, né? Como que você traz isso daí de uma maneira estruturada? Não existe... Eu sou um pouco contra essa padronização, porque cada empresa é uma empresa. Perfeito. Tem empresas médias que já têm a cultura do dono, o dono com o ego lá em cima. Sim. Eu mando, tá, puta. Chegou até aqui. Talvez não chegue até lá. Talvez chegue, porque tem uns caras geniais, né? Mas você tem que entender a cultura e tentar melhorar de dentro para fora. Sim. Você pode chamar qualquer consultoria top. Se o cara vir colocar agora todo mundo pegava ônibus aqui, vai pegar ônibus lá. Pode olhar no outro dia, tá todo mundo pegando ônibus no mesmo lugar. Daqui a pouco até o cara tá lá pegando ônibus no mesmo lugar. O cara às vezes faz de pirraça, inclusive, né? Só para... assim, e aí o dono, né? Eu tô falando de dono, tô falando de executivo, né? Ele tem que ter a inteligência de não ser comido pela consultoria. Porque o cara vai falar palavras bonitas, vai falar um negócio, só que, puta, não é do negócio do cara, talvez não seja um negócio... Então, assim, tem empresa pequena que dá para virar. Sim. Dá para fazer uma volta. Tem empresas grandes que dá para fazer uma volta. Então, assim, é de empresa para empresa. Tem muita coisa de muita gente usando para ganhar dinheiro. Sim. Puta palavrinha nova, não vou falar o nome não, que as pessoas já entenderam. Muita 3 letrinhas novas assim, que fala, puta, não, agora isso aqui e tal, é o futuro e tal. Puta, é o futuro para as consultorias. Exato. Então, assim, cria-se um mote, toda uma narrativa, né? Esse narrativa, né, funciona muito bem. E para vender. E o cara compra porque talvez alguém... Então, eu sou um pouco cético nisso. Posso estar meio velho nesse sentido. Mas eu gosto de investir em coisas que vão dar resultados no PNL. Perfeito. O intrínseco, ele é 1%. Minha opinião. Minha humilde opinião. Eu costumo dizer, não faça o que eu estou dizendo. É assim que eu faço. Nada de cagar regra, mas nada, assim... É assim que eu faço as minhas coisas, os meus negócios. E sempre escuto. Essa história que eu contei para você de Recife,
Depois de lá, eu tenho 2 orelhas e uma boca. Porque sempre... Sabedoria japonesa, né? O cara vai te falar um negócio que você não pensou. Às vezes você está inflamado por um... E, assim, o ego entrou, o lucro saiu. Que é quem lacra não lucra, né? Não, quem lacra não lucra, mas isso é uma questão óbvia, né? Às vezes lucra, de novo, consultorias, aí lucra. Beleza, o cara ganha o negócio ali, beleza. Então, assim, eu acho que a empresa ela tem que ter a sua identidade, ela tem que, lógico, putz, estamos vivendo outros tempos, mas de qualquer maneira, a gente não pode ficar querendo impor uma regra, impor um negócio. Então, assim, o que fizer sentido no PNL, então é uma dica que você perguntou, o que fizer sentido no PNL, sim, vai me dar mais lucro? Vai trazer mais venda? Ah, não, é para ficar bonitinho. Ah, não, é para... Eu não estou falando de quem lacra no lucro, estou falando de, por exemplo, embalagem. sim. Estou falando de modo de entrega. Então, você tem que tomar cuidado, porque aquela velha frase, nossos pais diziam sempre, dinheiro não aceita desaforo, empresas quebram, então você tem que estar preparado para o pior, espera o melhor, lógico. Otimismo, né? O otimista sempre... eu acho que o pessimista ele é sempre vagabundo, né? Ele sempre pensa no pior. Então, o otimista e o comercial tem muito disso, né? Sim. E, de novo, né? Se você está sentindo que alguma coisa está te incomodando o seu ego, pode ter certeza que o lucro está indo embora. Perfeito. O ego entrou, o lucro saiu. Perfeito, não. É bem isso. E assim, você não acha que hoje está tão o empresariado, vou falar do brasileiro, você não acha que hoje eles estão tão preocupados com essa roupagem desse mercado que foi criado das 3 letrinhas? Será que eles não estão olhando menos para o propósito deles enquanto empresário e realmente olhando isso, essa visão de por que realmente eu estou empreendendo versus o que eu quero? Não está muito romantizado a questão da... Eu acho que assim, mas eu não posso opinar na empresa de ninguém. De novo, eu não faria na minha, né? Sim. É difícil a gente falar, faz isso, faz aquilo, criticar, né? Nunca tá na pele, né? Não, claro. Então, assim, eu acho que se tem folga de caixa, se tem essas coisas... É aquilo que a gente falou, caixa saudável dá para você... Pode fazer, ele pode brincar do jeito que ele quiser. Quantos por cento ele vai brincar, ele faz o que ele quiser. Então. Eu faço coisas que, de novo, fazem sentido no PNL. Vai me dar mais lucro, vai me vender mais, vai trazer benefício. Então, assim, é assim que eu levo. Certo ou errado, de novo... não tem. É a minha concepção. Eu acho que, de novo, voltando àquela história da compra, né? Compra bem. Porque a venda você não controla. E aquela história que a gente fala antigamente dos nossos pais, né? Compra por 1, vende por 10. Exato. Agora, putz, é difícil comprar por 1 hoje e vender por 10, né? Então, tem algum lugar que vende por 1. Tem algum lugar que vende por 10. A mágica tá em descobrir aonde compra por 1 e aonde vende por 10. Não é jogar em qualquer lugar. Não é, você tem que entrar no negócio, você tem que entrar... Aonde está? Putz, ó, quem que paga essa água aqui? Aqui os caras pagam 1. Aquela história do Saara. Do Saara custa 200. Exato. Então assim, agora, como é que chega a água do Saara? Vai custar 190 para chegar. Não, vale a pena, PNL. E essa visão ela tem que estar na alta gestão, né? Tem que estar. Porque assim, você não pode estar obtuso. Eu falo, o não lá é garantido. Sim. Eu sou legal pra cacete, mentira. O não lá é garantido. Você vem pedir coisa e tal. Fala, puta, me prova no PNL. Provou no PNL. Beleza, tá aqui, pode comprar. Agora, veja bem. Falou no gerúndio. Falou um veja bem no primeiro da frase. Não tem certeza, não fez conta. Não fez conta, volta pra prancheta. Tem que ter dados. O gerúndio tem que ter dados. Tem que ter dados. Porque assim, o gerúndio é muito fácil, né? Então, o seu negócio de vendas, né? O vendedor que fala no gerúndio já tem alguma coisa errada. Sim. Estamos falando com o comprador. Não. Fudeu. Tá faltando ação ali, né? Fudeu. Assim, não tá falando com o comprador, não sabe. E no meu negócio, a gente tá... De novo, a gente cuida do sellout, né? Cuida do
do sellout, senão a gente não faz selim. Então, assim, tem que ter dados. Tem que ter dados. Com os dados, você consegue cuspir a estratégia, cuspir aí descobre onde você consegue vender a água por 10. Perfeito. Vou vender água por 10 em uma cidade do interior de São Paulo. Aí, lá faz 10 de margem, aqui faz 1 de margem, fazer beleza. PNL. Maravilha. Puxando um gancho dados, né? Hoje a palavra do momento, o termo do momento é machine learning, é inteligência artificial. Apesar de que eu sou o crítico que acha que não existe inteligência artificial, ainda eu sou o chato que sempre fala isso, né? Que não é tão artificial assim, né? Ela vai aprendendo, ela aprendeu a aprender, né? Sim. Ela aprendeu a aprender. O que você vê no mercado, principalmente no mercado aí de computadores, o que isso pode trazer? Eu tenho visto bastante iniciativas da NVIDIA, por exemplo, focando muito. O que você tem algum panorama que você traça aí de... Você vê, a NVIDIA, né? Eu tava em Taiwan lá, né? Até encontrei o CEO deles, encontrei ele de lado, não encontrei ele de longe. E virou uma celebridade. Sim. Porque ele conseguiu colocar a CPU dele, o silício dele, de uma maneira que rode melhor as aplicações de AI, de inteligência artificial. Puta, coisa de engenheiro que trouxe para o mercado. Então, assim, um engenheiro viu aquilo e trouxe e pegou a carona e tá desenvolvendo muito bem isso. O que eu entendo de machine learning, esse tipo de coisa? É uma programação, Sim. certo? Ela está indo buscar o dado, talvez de uma origem, outra origem, e aí cospe de outra maneira. Isso é primordial. Exato. Por exemplo, eu tenho uma aplicação que me cospe todo dia o preço de todos os meus concorrentes. Machine learning. Tá. Assim, eu acordo, tenho lá no meu celular o preço concorrente por faixa de preço. Perfeito. Então tá lá Dell, tá lá Lenovo, tá lá. Então eu sei, ele abaixou no Magazine Luiza. Vou perder venda no Magazine Luiza. O que eu vou fazer para... não dá para fazer mais nada, já estão perdendo muita coisa. O que não vou fazer? Então a gente tem isso... Isso é o modelo clássico de machine learning, né? De clusterização, segmentação. Pelo menos né? eu tenho alguma informação para tomada de decisão. Às vezes as pessoas brincam muito, né? O AI ele vai, tem a Microsoft vai lançar agora um integrado ao Windows, que eu testei, achei excelente. O da OpenAI, né? Não, é Copilot. Mas ele é baseado no generativo da OpenAI, né? Então assim, antes você digita lá no Explorer, agora você vai digitar uma pergunta, sabe? Sim. Vai facilitar a vida. Só que é dali para frente, né? E o que você vai fazer com aquilo? Putz, o AI dentro de RPs, acho que... Tem agora, bastante aplicação. Sim. Tem, eu acho bastante interessante. Agora, você por exemplo, para procurar um negócio, a tendência de venda de computador para 2027. Puta, não dá. Difícil, né? Ele vai cuspir o que ele quiser. Vai ser verdade, não vai ser verdade? Não importa. Baseado nisso, baseado naquilo. Tá. Ele pode um dia até aprender a fazer isso. Tá? Sim. Porque, de novo, ele é uma base de dados que aprende a aprender. Né? E ele modela a probabilidade que vem do cluster seguinte. Né? Então, assim, não tem como... Aí a minha brincadeira que eu falo que eu sou chato é que eu falo que não existe inteligência nisso. Nisso existe algoritmos, existe muita estatística, muita matemática, né? E eu arrumo briga pra caramba quando eu falo isso. Que eu falo que a AI generativa, na verdade, ele é um autocomplete do teclado do WhatsApp. Ele é, né? É provado que ele é. É claro, com um puta poder de processamento, né? Com muitas possibilidades de probabilísticas ali de preencher, mas ele não deixa de ser isso, né? Você quer ver o AI que é ótimo? Assim, esse é o 1% do AI, né? Que é só o software ali, a troca de perguntas, né? Mas um lugar onde o AI está há muitos anos é na aviação. Exato. Então, o fly-by-wire, que está nos Boeing, que está nos Airbus, ele tem uma prerrogativa de 3 computadores, um checa com o outro... Já tem uma inteligência artificial, na minha opinião. Pode chamar de outro nome, mas ele tem uma inteligência artificial que ele tenta entender o que está acontecendo com o avião e cospe uma opção para o comandante.
carros hoje... Não, tem meu muito. carro, você está mexendo no celular, ele descobre que você está mexendo no celular, ele dá uma travada no freio. Porra, sensacional, vai salvar vidas. Com certeza. Me parece que o Volvo é bem melhor Muito. nisso, dirige quase sozinho. Tesla também, tem muito, né? Aí sim, na aplicação... Do dia a dia que faz diferença, né? Me chama mais a atenção. Eu não vi AI ainda aplicado em medicina, mas pode ser que seja uma segunda fonte de médico, né? Pode perguntar Para avaliação de exames, né? Já tem o Watson, que faz a consulta, né? Exato. Não erra, parece que não erra, né? Você cospe lá os seus sintomas e ele vai te dar um diagnóstico que parece que não erra. Então, vai ter muita coisa disso ainda. Mas eu sou mais apaixonado para esse tipo de AI, né? De aviação. Então, tudo bem, caíram aviões, óbvio. Mas quantos aviões não foram salvos pelo fly-by-wire? Né? A 6ª geração de caças, hoje em dia, ela é indicada... Se eu não me engano, não sei se é 5ª ou... Acho que é 6ª geração de caças. Ela já é classificada como 6ª geração pelo uso de inteligência artificial. Então, inclusive de manobras que não poderiam ser feitas se não fosse por isso. Então, assim, esse tipo de coisa me atrai. Legal. Agora, e deve ter muita coisa que a gente não sabe, de armas, esse tipo de coisa que a gente não sabe. Né? Mas, agora, o troca de dados ali é uma brincadeirinha, tá? Manda uma piada, volta uma piada, é o Alexa da vida. Para o negócio ainda tá muito nessas questões mais de me salvaria, clusterização. Né? Assim, quanto vai estar o dólar no final do ano? Sim. Isso me... vai estar tanto. Beleza, chegou em tanto, né? Vou comprar melhor. Esse tipo de prognóstico, esse tipo de predict, eu acho legal. Bacana. Agora, sabe? Sim. Gente, não brigue comigo. Eu acho que inteligência artificial ou machine learning, que eu prefiro falar, é importante, vai ajudar muito. Eu sou mais conservador, né? Com as coisas. Eu acho que já ajuda, claro, com certeza. De novo, tem que estar aplicado em alguma coisa prática. Prática, exato. Esse é o ponto para mim. Vai, com certeza. Eles vão aprendendo, vão fazendo. Eu acho que muito nessa questão de captação de imagens, na parte de mídia, eu acho que eu tenho a impressão, pelo que eu tenho lido, né, tenho visto, a evolução que vai ter no processo de captação, né, na questão da criação, esse tipo de coisa, vai ajudar muito, vai criar um novo mercado, inclusive, né? Então, a gente ainda está fica muito maravilhado com as brincadeirinhas. Vou pôr voz. Sim, deepfake, né? Dizer, né? Sim. Mas eu acho que vai chegar um tempo ainda que haverão vários Teslas, os carros também, todos indo para esse lado. Então, por enquanto eu fico na aplicação, vamos ver. Ano que vem eu vou voltar aqui do 50º isso aí. episódio, aí a gente pode falar melhor aí. E para a gente indo para o final, mercado 2023, mercado, né, a gente tem visto um mercado difícil, um mercado, né, principalmente falando no mundo, né, tá? Estados Unidos passaram aí por alguns momentos difíceis. Aqui no Brasil a gente está com uma retração. Eu percebo no dia a dia da equipe de vendas que está difícil. O que você acha assim, para a gente sintetizar, né? O que você acha desse panorama e tem alguma dica para a galera aí, como costumo brincar, tirar a bunda da parede um pouquinho? Não? Bom, vamos lá. É difícil falar de mercado, né? A gente sente que tá falar do meu mercado, que não vou falar de outros, né? Então, assim, o mercado de computador ele está retraído, ele vem retraindo, ele caiu 30% do ano passado para cá. Nossa, bastante. Principalmente o mercado de varejo em si, ele sempre foi difícil, nunca foi fácil, as brincadeiras que a gente faz aqui. O que eu espero para o final do ano. Então, no final do ano eu entendo que as coisas vão se acalmar um pouco mais, mas não vai retornar aos 30%. Então, é isso que eu estou esperando, é isso que está no meu prognóstico. Então, a gente tem que, de novo, né, você tem que ter acertado na base para conseguir não perder
não perder dinheiro no final do ano. Manter a empresa saudável para conseguir surfar essa... Manter o PNL positivo. Perfeito. Isso aí. Então, é assim que eu espero. Eu espero que a gente fique flat conforme o ano passado, mas eu acho que vai ter uma quedinha aí dos 30%, acho que a gente consegue recuperar uns 25%. Show de bola. Agora, com o mercado em si, que eu acho que foi a pergunta que estava atrás da sua, estamos num cenário de retração, as pessoas ainda entendendo o que vão fazer. Acabamos de sair numa disputa política bastante acirrada. Eu, por motivo de companhia, não posso falar sobre política, mas é bastante, né, bem dividido, a coisa ficou muito no 0-1. Então, a gente ainda, os dois lados ainda se acalmando, e daqui a 3 anos e meio tem outra. Como sempre, a gente vive essa... Isso aí, ninguém... E ser empresário é conseguir realmente... O empresário brasileiro, lado, o empresário brasileiro é isso, né? cara. O empresário brasileiro é isso, assim. A gente não pode ter partido político, a gente não pode ter... A gente tem que ser resiliente, inteligente, surfar as ondas. Exato. O governo X tem uma onda Y, o governo vai ter uma onda Z. Então, assim, aonde está aqui é onde está lá. Você não vai ficar brigando com o tema. Não tem que brigar com o tema. Então, acho que você tem que pegar e... Como é que nós vamos resolver isso aqui? Como é que nós vamos surfar na onda X? Mano? Assim, o empresário, na minha opinião, ele quer lucro, mas a missão dele é dar emprego. Exato. Propósitos, né? Que a gente fala. Então, assim, eu tenho isso muito claro comigo, aprendi com meu pai, que eu quero lucro, lógico, mas a missão é prover emprego e dignidade. Hoje a gente, em Sorocaba, empregamos 43 famílias. Então, assim, é pouco, lógico. Só aqui em Sorocaba, né? Fora os outros empreendimentos, né? Eu tô falando só na Think Place, são 43 famílias. Acho que é capaz de bater uns 60 famílias aí. Isso dignifica. Demais. E poder também fazer com que essas pessoas cresçam e empreendam dentro da sua empresa, né? Isso é uma coisa que eu tenho que aprender muito ainda, sabe? Porque a gente está acostumado a fazer tudo e aos poucos tem que ir delegando e passando a bola, porque a maioria dos seus funcionários são mais inteligentes que você. Com certeza. Se a gente contrata é para ser melhor que a gente mesmo, né? Camilo, beleza. Muito obrigado. Obrigado a você, uma honra novamente. Valeu pela moral aí, uma aula. Uma honra. Bom ouvir essas histórias, né? Eu acho que é enriquecedor para quem está ouvindo, né? Saber, né, os desafios que a gente tem, das pequenas às gigantes, né? Os desafios que tem, entender o que realmente tem que se preocupar. Eu acho que cada um que tem passado aqui tem dado um pouquinho dessa contribuição e, mais uma vez, agradeço aí pela... Uma honra. Voltaremos na 50ª edição. Quer deixar o contato, site, Instagram, o que você quiser deixar para a galera aí? Camilo Stefanelli. Procura aí que... Vai achar. Vai achar. Vai achar o gordinho gostoso. Imagina se fosse magro, tivesse cabelo. Nossa Senhora. Camilão, obrigado mais uma vez. Você, pessoal, valeu. Obrigado pela moral. Mais uma no nosso penúltimo episódio. Só um recadinho. Eu vi aqui nas estatísticas que 73% das pessoas que estão consumindo o nosso conteúdo não é inscrito no canal. Então, se inscreve no canal aí, que ajuda a gente, engaja. Como assim? Né? Então ajuda a gente. Depois de mim tem que fazer, senão eu jogo catiça. Boa. Então ajuda a gente aí que acho que esse projeto é bacana, a gente está trazendo bastante informação legal para vocês. Então assina lá o nosso se inscreve no nosso canal, dá um joinha pra gente que ajuda bastante. Beleza? Valeu!